Oasis Cast, um oásis de refrigério na palavra de Deus. Bem-vindos a mais um Oasis Cast, o podcast da Igreja Presbiteriana de João Lisboa. Hoje a gente vai conversar sobre um tema, central na nossa fé, né? A doutrina da Santíssima Trindade. E vamos mergulhar nisso olhando pelos ensinamentos do reverendo Marcos de Azeias. É um tema fascinante mesmo, e profundo. Para começar a visualizar, acho que o reverendo Jazeias faz muito bem em nos lembrar do batismo de Jesus, lá em Mateus 3. Ah, sim, aquela cena é marcante. Muito. Porque ali, a gente tem o Filho, Jesus, saindo da água, aí o Espírito Santo desce, tipo uma pomba, e ainda se ouve a voz do Pai vindo do céu. É um daqueles momentos, sabe, onde as três pessoas da Trindade aparecem juntas, mas de forma bem distinta. É uma imagem poderosa para começar. Mas o próprio reverendo Jazeias também fala que a Trindade é um mistério para a nossa cabeça, né? Que a gente não consegue explicar tudo. Exatamente, ele bate muito nessa tecla, que a nossa mente é finita, limitada, para tentar entender um Deus que é infinito, mas o argumento dele é que só porque a gente não consegue explicar perfeitamente, isso não quer dizer que não seja verdade, entende? Faz sentido. Ele até compara, acho interessante, com coisas na ciência, tipo, física quântica. Coisas que parecem um paradoxo pra gente, mas descrevem como o universo funciona. A limitação tá mais na nossa compreensão do que na realidade de Deus. Entendi. E isso leva direto para uma tensão que o reverendo Jazeias não foge, né? Que é, a Bíblia fala claramente que Deus é um só. Como ele trabalha isso? Pois é, ele parte daí. Ele reforça muito essa base monoteísta, cita Deuteronômio 6,4, o famoso Ouve, ó Israel. O Shema. Isso, Shema. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. E também 1 Coríntios 8,4. A unidade de Deus é o ponto de partida, não tem negociação. Ok. Um só Deus. Firme. Mas então, como é que a Escritura vai revelando as três pessoas como divinas na visão do reverendo Jazeias? Ele mostra que isso vai aparecendo na Bíblia. Por exemplo, 1 Coríntios 8,6 fala do Pai como Deus. Aí, o Evangelho de João é chave nisso. João 1, logo no começo, o Verbo era Deus. E depois o Verbo se fez carne. Ligando Jesus diretamente a Deus. Exato. Identifica Jesus como Deus encarnado. E o próprio Jesus falando, em João 10,30, eu e o Pai somos um. E não para por aí. O Espírito Santo também. Onde ele mostra isso? Lá em Atos 5, naquela história difícil de Ananias e Safira, Pedro fala que eles mentiram para o Espírito Santo e aí ele diz, vocês não mentiram aos homens, mas a Deus. Quer dizer, identifica o Espírito Santo como Deus, claramente. Então, a Bíblia afirma um Deus, mas também que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Aí o reverendo Jazeias faz questão de dizer que isso não é só, um Deus usando máscaras diferentes, né? Sim, ele é bem enfático nisso. Ele combate aquela ideia antiga, o modalismo, que dizia que Pai, Filho e Espírito eram só modos de Deus agir ou papéis que ele assumia. Como ele mostra que são distintos? Com a própria Bíblia. Por exemplo, Jesus orando ao Pai, lá em João 17. Não faz sentido orar para si mesmo se fosse só um papel, né? Ou a voz do Pai falando sobre o Filho no batismo e na transfiguração mostra uma relação real entre pessoas distintas, não é um monólogo. Entendi. Faz toda a diferença. Então, se não são modos, mas pessoas distintas e ainda assim é um só Deus, qual é a explicação central que o reverendo Jazeias traz para a gente tentar entender isso? Ele usa a formulação clássica, que Deus é um em essência ou substância divina, mas é três em pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas distintas que se relacionam, são iguais em poder e glória, eternos, mas compartilham uma única natureza divina que não se divide. Uma essência, três pessoas. Isso, para tentar ilustrar, aí ele mesmo diria que toda a analogia falha, às vezes usam a água. H2O pode ser líquida, gelo ou vapor. São formas diferentes, mas a substância é a mesma, H2O. Ajuda a pensar na unidade da essência, mas não pega bem a distinção das pessoas. O foco do Jazeias é esse, uma essência divina, três pessoas distintas. Essa distinção é chave mesmo. E ele vê sinais dessa pluralidade em Deus já lá no Antigo Testamento? Sim, ele aponta algumas coisas sim. Por exemplo, a palavra hebraica mais comum para Deus, Elohim,
que aparece desde Gênesis 1.1. Tá no plural. Interessante isso. E em Gênesis 1:26, Deus falando, façamos o homem à nossa imagem. Esse plural chama a atenção. E também aquelas aparições de Deus, sabe? Para Abraão, Moisés. As teofanias. O reverendo Jazias, como muitos, interpreta que ali era o Filho, antes mesmo de encarnar, revelando o Deus invisível. João 1,18 meio que apoia isso. Fascinante essa conexão entre os testamentos. E qual a grande consequência prática, sim, ou teológica que o reverendo Jazias tira dessa doutrina toda? Para a nossa vida, para o nosso entendimento de Deus? Uma muito profunda é sobre quem Deus é. Deus não é um ser solitário. Ele é comunhão, é relacionamento, é amor em si mesmo, desde sempre, entre o Pai, o Filho e o Espírito. Da comunhão que já existiam eternamente na Trindade. Um convite para a gente participar dessa vida divina. Nossa, isso muda tudo sobre por que existimos, né? Não por uma necessidade de Deus, mas por um ato de pura graça e amor que transborda. E como isso conecta com a gente buscando a Deus? Conecta totalmente. A conclusão do reverendo Jazias é que nós é que precisamos desesperadamente desse Deus triuno, para nossa salvação, para nossa vida plena. A gente precisa se relacionar com o Pai, mas isso só é possível através do Filho, Jesus, e capacitados pelo Espírito Santo. Jesus é o caminho, né? João 14,6. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O relacionamento com as três pessoas é vital. Muito claro. Uma visão que realmente nos convida a um relacionamento mais profundo. Com certeza. É um convite constante. Excelente. Bom, fica aqui essa reflexão profunda baseada nos ensinamentos do reverendo Marcos Jazias sobre a Trindade. Convido o público a curtir e compartilhar o vídeo.